Você lembra-me, uma pessoa, foi há muitos anos, eu estava no estrangeiro, visitar um museu sozinho. Parei diante da Virgem do Outan, que é um dos quadros que eu mais gosto. Fiquei ali muito tempo a ver o quadro. E de repente reparei numa rapariga que estava à minha frente, a olhar o quadro também. Não sei porquê, apeteceu-me falar em voz alta, falar com ela, falar-lhe do quadro. E falei-lhe do encarnado do manto da Virgem, do verde da coberta do genufletório onde está o pintor em adoração, dos barcos que se vêem ao longe no rio, através das arcadas abertas. Lembro-me de ter falado imenso tempo da asa do anjo, à direita, o anjo que segura a coroa da Virgem. Não sabia se ela me estava a ouvir ou não, se percebia sequer a língua que eu lhe estava a falar, se percebia o que eu lhe estava a dizer do quadro, mas isso também não me interessava nada. Apetecia-me falar. Ela continuou sempre de costas, a olhar para o quadro. Falei imenso tempo. Quando me calei, ela, sem se voltar, foi para a outra sala. E eu fiquei ali sozinho a ver o quadro. Tenho-me lembrado imensas vezes desse encontro, ou desse desencontro. Mas acho que não foi por acaso que estivemos ali tanto tempo, eu a falar de Van Eyck e ela a ouvir-me ou a não me ouvir. Acho que não podia ter sido por acaso. Aliás, como diz não sei quem, os acasos são a única coisa que não acontecem por acaso. E não é só com as pessoas, com os livros também. Acho que se lê o livro que se deve ler, na altura em que se deve ler. Lembro-me há muito tempo de ter lido um outro texto de um escritor francês. Fiquei sempre a lembrar-me. Ele também acreditava nesta espécie de predestinação e dava o seu próprio exemplo. Quando era miúdo, tinha encontrado num livro qualquer uma referência a João Paulo. Aquele nome assim, sem apelido, intrigou-o, achou estranho, fascinante. Quem era aquele homem tão conhecido para ser só conhecido com os dois nomes próprios? Teve vergonha de perguntar aos pais ou aos professores. Foi ver as enciclopédias. Em João não vinha nada, em Paulo nada vinha. Ele aceitou que um dia havia de descobrir quem era. Depois, já muito mais tarde, já era homem, arranjou um emprego numa livraria como caixeiro. E um dia que estava em cima de um caixote a arrumar uns livros na prateleira de cima, caiu um livro, ele olhou para a lombada, era um livro em alemão, e viu João Paulo. O escritor não sabia uma palavra de alemão, mas ficou tão fascinado com aquele encontro que foi procurar um dicionário e leu o livro palavra a palavra. Depois aprendeu alemão, tornou-se num dos maiores especialistas da literatura alemã. Como ele dizia, aquele nome, aquele livro, o encontro com aquele nome, com aquele livro, modificaram-lhe a vida toda, determinaram-lhe a vida toda. Já ouvi falar com certeza da leitura automática, escrita automática. Eu também acredito numa espécie de encontros automáticos. Um dos mais espantosos exemplos de comunicação que eu conheço é o de um casal que se zangou um dia por um motivo qualquer fútil. Estiveram um dia sem se falar. Depois de um dia, uma semana, um mês, passaram anos sem se falar. 40 anos viveram juntos, sem se falar. Ele almoçava em casa todos os dias, jantava em casa todos os dias, dormia em casa todos os dias e não se falavam. Comunicavam através dos criados. Do género, peço ao senhor que me passe o sal, peço à senhora que me passe o açúcar. Até que ele morreu.
E antes de morrer estava a família toda. Ele perguntou: estão aqui todos? Estava a mulher, mas a mulher mais uma vez não lhe respondeu. É que alguém percebeu e disse: estamos aqui todos. Ele nessa altura sorriu, adormeceu e morreu nessa noite. Você é católica? Foi educada catolicamente? Então deve lembrar-se, como eu, daquela história que os padres contavam a propósito da imitação de Cristo, que se abrisse o livro ao calhar, se encontrava sempre a resposta exata para o problema que se estava a sentir na altura. É o que é verdade. E não é só com a imitação de Cristo. É com todos os livros. Abre-se um livro ao acaso e o acaso dá-nos a resposta que queremos e que precisamos ter. Só que os acasos é preciso merecê-los.